bonita, professor Marcos Cunha na área, para o nosso projeto Fique em Casa Aprendendo da plataforma Gonçalves Dias. Galera, é sempre um prazer imenso estar aqui com vocês, podendo compartilhar esse belo conhecimento que é a nossa geografia. E hoje, galera, nós vamos falar de um assunto bem bacana, bem legal, que as tuas provas estão constantemente abordando, mas que principalmente é uma aula que serve para a gente entender a nossa realidade, né, enquanto habitantes do nosso planeta. O que nós vamos falar, Marcos? Que curioso. Nós vamos falar sobre as características atuais da população global e as suas desigualdades, tá? Nós vamos falar sobre a evolução do crescimento populacional, as suas taxas de urbanização e, principalmente, vamos fazer aí um comparativo importante acerca das regiões desenvolvidas e das regiões emergentes e subdesenvolvidas, entendeu? Então é uma aula, cara, muito bacana, certo? Que vai aí trazer muita informação atual, tá bom? Então, fica com a gente. Sempre lembrando que essa e outras aulas estão disponíveis para ti na plataforma Gonçalves Dias, no YouTube, no Instagram. Tem também os nossos podcasts, tá? Na Rádio Timbira. Então tem todo o material à tua disposição, tem todas as disciplinas, toda uma equipe top, tá? Para te ajudar aí a dar aquele up nos teus estudos e, claro, né, alcançar os teus objetivos, alcançar os teus sonhos, que essa aqui é a nossa missão. Então, nos procura lá na plataforma Gonçalves Dias, que nós estamos te esperando. Então, galerinha, sem mais delongas, vamos fazer aquele nosso procedimento básico, né? Tu que já acompanha as aulas do professor Marcos Cunha, já sabe, né? Então, ó, aquela respirada, sucesso, oxigena o cérebro e vamos para cima agora para a gente fazer aquele sucesso, né? Então, gente, primeira coisa importante, tá? Vamos entender algumas características populacionais do nosso planeta. Segundo dados da nossa população absoluta, ou seja, a população total de habitantes, estima-se que hoje tenhamos em torno de 7,8 bilhões de pessoas no nosso planeta, que habitam o nosso planeta Terra. Tá? É uma população bem grande, principalmente se comparado, né, a séculos anteriores. A gente vai falar sobre isso, como a nossa população cresceu, né, nos últimos tempos. Uma outra questão importante é que a nossa população mundial ela vai estar distribuída de forma irregular no nosso planeta. Ou seja, vão existir regiões que vão ter grandes concentrações populacionais, tanto a nível de continente, como por exemplo o continente asiático, como a nível também de regiões. Principalmente regiões de litoral, com clima mais ameno, tendem a ter maiores concentrações populacionais. Em contrapartida, áreas de interior, com climas mais áridos ou climas extremos, como por exemplo, muito calor ou muito frio, e principalmente a ausência de água, tendem a ser regiões com vazios demográficos. Então, te lembra disso, tá? A população hoje no mundo ela é distribuída de forma irregular, priorizando as regiões com climas amenos, tá? De temperaturas ali, como eu te disse, mais adequadas, disponibilidade de água, hoje também proximidade dos grandes centros, então nós temos ali as maiores concentrações populacionais. Uma outra questão importante, que a gente vai falar muito sobre isso, é que a população mundial hoje ela é majoritariamente urbana. Tá? Estima-se que dos 7,8 bilhões de pessoas, 4,4 bilhões estejam vivendo nas cidades. Marcos, o que isso representa dizer? Uma população urbana. Pessoas que vivem nas cidades, trabalhando nas atividades de segundo ou terceiro setor, ou seja, são pessoas que se ocupam principalmente na indústria ou na prestação de serviços e o comércio, tá certo? Muita atenção acerca disso. Uma característica importante. Essa mudança de padrão de um mundo rural para urbano é uma característica recente, tá, galera? Até meados de 2005 a 2010, o mundo ainda era rural. O que isso representa dizer, Marcos? Que a maioria da população mundial ainda residia no campo, trabalhando nas atividades de primeiro setor, ou seja, trabalhando ali na agroindústria, no extrativismo. Mas isso já mudou, beleza? E um outro elemento muito importante, a população mundial que cresceu, e eu vou te mostrar isso em dados, exponencialmente nos últimos tempos, principalmente no século XX, ela já cresce em um ritmo mais lento, se comparado a décadas anteriores. Não esquece disso, tá? A população mundial ela já cresce em ritmo mais lento, e quando a gente for comparar
regiões desenvolvidas com regiões pobres e emergentes, essa diferença vai ser gritante. Tu vai perceber que as regiões desenvolvidas vão ter um padrão de crescimento e as regiões emergentes e pobres totalmente diferente. Beleza? Então, bora evoluir para outro aspecto importante, tá? Então, em relação à nossa distribuição populacional, como eu te deixei claro, o continente asiático é aquele que apresenta a maior concentração populacional de longe, né? É o continente mais populoso, ou seja, que apresenta maior população absoluta, com em torno de 4,6 bilhões de pessoas, ou seja, quase 60% da população mundial está situada no continente asiático. Não é à toa que os países com maiores populações do mundo, né, os dois primeiros são países asiáticos, a China e a Índia. Tá? Segundo o continente com maior contingente populacional é o continente africano, tá? Com 1,3 bilhão de pessoas, tá bom? Dado importante da África porque ainda apresenta uma alta taxa de natalidade quando comparada aos outros continentes. E em terceiro, galera, vem o continente que nós estamos inseridos, da América. Tá? A América tem em torno aí de 1 bilhão de habitantes. Tá? Lembrando que o nosso país aí é um dos países também mais populosos do mundo, com 210 a 213 milhões de habitantes. Belezinha? Depois vem a Europa e depois vem a Oceania. E aí, galera, na questão em relação aos países, tá? Eu quero te deixar aqui muito claro algumas questões importantes. Primeiramente, hoje o país com maior população absoluta do mundo ainda é a China, ainda, tá? Com 1,39 a 1,4 bilhão de habitantes. Em segundo lugar vem a Índia, com 1,34 a 1,30, 1,3. Mas por que eu te digo ainda? Porque, galera, a China ela já passa por um processo de urbanização mais intensificado. A China hoje, inclusive, já é um país urbano, tá? Isso aconteceu recentemente, de 2010 para cá, ou seja, até meados de 2010, 2005, a China era um país rural, ou seja, a maior parte da população chinesa ainda vivia no campo, praticando as atividades de primeiro setor. Mas isso foi mudando, a China vem passando por uma grande expansão industrial e, consequentemente, urbana, e com o aumento da urbanização, nós temos também aí o aumento do custo de vida, né? Nós temos aí um maior planejamento familiar. Quando a gente olha principalmente a China, a gente vê ali a disputa educacional é muito grande. Então as taxas de natalidade e de crescimento vegetativo da China, ó, vem caindo. O que já não vem acontecendo com a Índia, galera, tá? A Índia, embora seja hoje a segunda população em termos de população absoluta, mas ela ainda tem taxas de natalidade elevada, ainda é um país rural, onde as pessoas tendem a ter um maior número de filhos. Resultado, estima-se que no futuro próximo a população indiana vá superar a população chinesa. Tá? Muita atenção relativa a isso. Um outro dado importante é que tanto Índia quanto China já superaram a casa do bilionésimo habitante, tá? Enquanto os outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, o próprio Brasil, ainda estão na casa de milhões de habitantes, Índia e China estão na casa do bilionésimo habitante. Já são países considerados superpopulosos, tá certo? Outro dado interessante é analisar o Brasil. Hoje, galera, já existem dados que mostram que o Brasil apresenta a sexta maior população do mundo. Mas em década anterior, o Brasil apresentava a quinta maior população. Ou seja, a população brasileira foi superada recentemente pela população do Paquistão. Tá? Isso mostra o quê? Que principalmente as nossas características populacionais também vêm se alterando. A população brasileira vem crescendo, mas também vem crescendo em um ritmo mais lento, tá? Se comparado a décadas anteriores. As pessoas estão tendo um menor número de filhos, isso também, claro, devido ao maior índice de urbanização, inserção da mulher ao mercado de trabalho, né? Acesso a métodos contraceptivos e informação. Tá bom? Mas dado importante, a contagem oficial do Brasil foi feita a última em 2010, pelo censo. Aconteceria uma em 2020, mas devido à pandemia não ocorreu, né? 2020 e 2021. Está planejado para, em 2022, ocorrer o censo populacional, que é organizado pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá? Que vai trazer, além, claro, da contagem populacional da população brasileira atualizada, características sobre os nossos aspectos demográficos, populacionais e econômicos, tá certo? Então, muita atenção que esses dados aqui eles vão ser atualizados em breve. E para finalizar este gráfico interessante, eu quero te chamar uma atenção, que na tua prova isso pode vir a ser cobrado. Se tu for prestar atenção, dos países que aí vão apresentar as maiores populações, tu vai ter
China, tu vai ter Índia, aí tu tem Estados Unidos, aí tu tem o Paquistão, tu tem a Nigéria, tá? Tu tem ali o México. Ou seja, desses países que eu te citei, tu vai perceber uma coisa interessante. A maioria desses países são países emergentes ou subdesenvolvidos. Como assim, Marcos? Dos países desenvolvidos, nós só temos aqui quem? Os Estados Unidos. Por quê, Marcos? Gente, muita atenção. As regiões mais pobres e subdesenvolvidas tendem a ter um crescimento maior. Por quê? Se industrializaram mais tardiamente, também se urbanizaram mais tardiamente. Então, essa chamada transição demográfica que os Estados Unidos e a Europa já aprovaram, ainda na década do século XX e início do século XXI, estas nações ainda estão fazendo essa transição. Então, nós vamos perceber os maiores contingentes populacionais concentrados em países pobres e emergentes. Tá? Muita atenção relativa a isso. Por quê? Porque ainda apresentam as maiores taxas de natalidade e crescimento vegetativo. Beleza? Facinho, né? Então, ó, respira porque tem um outro gráfico sucesso para ti. Esse aqui, galera, vai mostrar a evolução da população urbana, apenas população urbana, tá? Como eu te disse, o mundo hoje já é um mundo urbano, ou seja, a maior parte da população mundial já vive nas cidades praticando as atividades de segundo e terceiro setor, ou seja, na indústria e no comércio e prestação de serviços, mas nem sempre foi assim. Quando a gente vai olhar, por exemplo, em 1950, tá, século XX, não há muito tempo atrás, nós vamos perceber que a população mundial urbana, em termos de dados absolutos, era em torno de quase menos de 1 bilhão de pessoas. Tá? Quando a gente vai olhar essa linha tracejada aqui, que vai representar a porcentagem, nós vamos perceber que em 1950, galera, estima-se aí que em torno de 30% apenas da população mundial residia nas cidades, ou seja, a população era rural. Tá? E a gente vai perceber, principalmente após o final da Guerra Fria, aí nós vamos perceber a evolução da globalização, né, a nova ordem mundial, nós vamos perceber a intensificação ainda maior da urbanização. Dado interessante, nós vamos perceber que é em mais ou menos ali, meados de entre 2010 e 2015, que a população mundial vai se tornar uma população urbana. Tá? Ou seja, mais da metade da população vão residir nas cidades. E uma projeção interessante é que essa população urbana só tende a aumentar em relação à população rural. Estima-se que em 2050, galera, a população urbana do mundo representará em torno de quase 70% da população global. E essa população vai estar em torno de quase 7 bilhões de habitantes. Tá certo? Ou seja, nós vamos perceber aí um aumento incessante da urbanização, principalmente nas regiões emergentes, subdesenvolvidas, que ainda estão passando por esse processo. Beleza? Vamos evoluir agora. Aí tu me pergunta, Marcos, mas por que essa população mundial ela cresceu tão rapidamente? Alguns padrões mudaram, principalmente, galera, né, a partir do século XX, principalmente também em regiões mais pobres e emergentes. Nós vamos ter aí, com o processo da industrialização, que vai começar primeiro na Europa e depois vai se espalhar pelo mundo, já no século XIX para o século XX, nós vamos ter uma mudança nos padrões da sociedade. Nós vamos ter uma queda, no primeiro momento, da taxa de mortalidade, tá? E esta queda da taxa de mortalidade vai ser fundamental para o alto crescimento populacional. Tá? Marcos, essa queda da taxa de mortalidade, ela vai acontecer por quê? Galera, nós vamos ter evolução de alguns elementos fundamentais. A gente não pode deixar de citar a evolução da medicina preventiva e curativa. Ou seja, principalmente no século XX, a ideia do saneamento básico, né? A ideia, por exemplo, daquela medicina que vai prevenir doenças, o desenvolvimento de vacinas, tá? Começa a se espalhar pelo mundo. Resultado, a taxa de mortalidade ela vai cair. As pessoas vão ter que começar a ter uma maior preocupação com a higiene dos alimentos, a higiene corporal, tá certo? A acepção, por exemplo, de feridas que poderiam levar a um óbito. Isso a Europa já provou em tempos anteriores, mas o mundo, de maneira geral, começa a provar sobre essas características já a partir do século XX, com a expansão da industrialização, né, para o mundo aí, a partir principalmente dos anos 1900. Junto a isso, galera, nós vamos ter uma evolução na produção alimentar, né? Nós temos aí a Revolução Verde,
que vai acontecer aí na década de 50, que vai fazer com que a produção alimentar aumente em grande quantidade. Ou seja, nós temos aí também o alimento que começa a ser distribuído para o mundo, né, de maneira não tão igualitária, mas vai acontecer. O resultado, nós vamos ter uma queda da taxa de mortalidade. Tá? E o resultado é esse bem aqui, galera. Nós vamos ter um alto crescimento populacional. Veja em dados. Olha agora. Em 1800, galera, tá? A população mundial, total, tá? Ela estava na casa de 1 bilhão de habitantes. 1800 ali, final do século XVIII para entrar no século XIX. A população mundial só vai passar para o número de 2 bilhões de habitantes em meados de 1920 para 1930. Então, tu vai perceber que a população mundial ela vai aumentar em 1 bilhão de habitantes num prazo de quase 130 anos. É muito tempo. Mas o que vai acontecer no século XX, que vai de 1901 a 2000? Tu já vai perceber que em 1930, quando tínhamos 2 bilhões de habitantes, para passar para 3 bilhões de habitantes já vai ser na década de 60. Ou seja, o que demoramos para aumentar em 1 bilhão de habitantes em 120 para 130 anos, aqui nós vamos demorar só 30 anos. Quer dizer, 100 anos a menos. Então tu percebe como a população mundial começou a aumentar. E esse dado, galera, começa a se intensificar ainda mais. Para a população alcançar 4 bilhões de habitantes, ela vai demorar em torno aí, galera, de mais ou menos 15 anos, tá? Em 1960, tu tinha 3 bilhões de habitantes. Em 1975, tu chega a 4 bilhões. 15 anos. 5 bilhões, galera, nós vamos chegar já perto ali da década de 90, mais ou menos 10 a 15 anos. Então, o que tu vai perceber? E hoje, né, em meados ali de 2011, nós chegamos na casa de 7 bilhões de habitantes. Atualmente, nós temos 7,8 bilhões de habitantes. Estima-se que iremos chegar, galera, em 8 bilhões de habitantes até no máximo 2025. Tá? Ou seja, nós vamos perceber que a população mundial ela está crescendo em um ritmo muito rápido, mas te faço um adendo. A população mundial já começa a crescer em um ritmo mais lento se comparado às décadas anteriores. Por quê? A evolução dos métodos contraceptivos também vai começar a se difundir, planejamento familiar, né? Nós vamos ter a inserção da mulher ao mercado de trabalho. Tá? Então, tudo isso vai fazer com que a população já comece a crescer em um ritmo mais lento, tá bom? Se comparado principalmente, tá, aqui no século XX. Atenção nesse aspecto, tá bom? E aí, galera, como eu te disse, é interessante perceber e comparar o crescimento populacional entre as regiões desenvolvidas e as regiões pobres. O que tu vai perceber? As regiões desenvolvidas que já passaram pela chamada transição demográfica, ou seja, já estão mais à frente, né, ou seja, já tem queda da sua taxa de natalidade, mas a taxa de mortalidade também já é uma taxa de mortalidade mais baixa. O que nós vamos perceber? Estas regiões já vão apresentar um crescimento populacional, crescimento vegetativo mais lento, tá certo? Algumas regiões dessas já apresentam um crescimento vegetativo neutro ou negativo. O que isso significa dizer, Marcos? Crescimento vegetativo neutro. É quando a população se mantém em média de número. Tá? Então imagina, a população de um país que tem 10 habitantes no começo do ano, no final do ano ela vai ter 11 habitantes. Ela aumentou 1 habitante, ela basicamente se manteve em número. Só que passou um ano, ou seja, a população envelhece. E em casos como, por exemplo, a Alemanha, a Itália também já vivenciou, nós vamos ter um crescimento negativo, ou seja, a população começa a diminuir em tamanho. Por quê? Porque não nascem pessoas, a taxa de natalidade está muito baixa, tá? Mas a taxa de mortalidade, ela, por mais que ela caia, mas sempre vai morrer alguém. Então a população diminui em número, tá? E também envelhece. Essa é uma tendência, galera, tá? Das regiões desenvolvidas. Países como a Alemanha, como o Japão, já passam por esse processo, tá bom? E, em contrapartida, as regiões pobres do mundo, elas já crescem em ritmo mais rápido. Justamente porque a ausência das características que os países desenvolvidos já provaram, ou essas características estão chegando agora. Que características são essas, Marcos? A urbanização, né? O planejamento familiar, a inserção da mulher ao mercado de trabalho, a evolução dos métodos contraceptivos e o aumento do custo de vida. Todos esses elementos aqui, galera, vão contribuir para uma queda da taxa de natalidade, tá? É fácil, é só tu perceber. Pergunta para os teus avós, por exemplo, aí tu que está me escutando, quantos filhos seus avós tiveram? Você vai perceber que, se comparado aos tempos atuais, a taxa era muito alta, né? Nós tínhamos famílias numerosas, de 10 a 12 filhos, e hoje
Você encontra famílias de 1, 2 até 3 filhos, né? Quando você já vê uma família com 5 filhos, você já fica, eita, foi o que aconteceu. Por quê? É uma tendência, né? O planejamento familiar hoje ele é maior, as pessoas têm um maior planejamento para ter filhos. O custo de vida hoje é muito mais alto, né, para se manter uma família, educação, saúde. A própria evolução dos métodos contraceptivos é importante. Então, todos esses elementos aqui, galera, a própria inserção da mulher no mercado de trabalho vai contribuir para essa queda da taxa de natalidade. Galera, valeu!